Agora vamos falar com o Gustavo Andrade, está junto comigo porque tem novidades sobre o acidente com morte na rotatória da Avenida Maringá. Lembram desse caso, não é? No final de maio, o acidente acontece, o causador, um estudante de medicina, 24 anos, o Leonardo Guandalini Giovannini, estaria embriagado, bate contra o carro de um trabalhador, mata o Mário Lisboa, de 49 anos. Na sequência, ele paga ali a fiança para sair. Mesmo sendo constatado que ele teria ingerido bebida alcoólica, que ele estaria em alta velocidade, teria provocado o acidente, ele sai. Só que agora teve uma decisão importante da justiça. Não é, Gustavo? Conta pra gente. É isso mesmo, Buganza. Como você bem lembrou, o Leonardo Guandalini, de 24 anos, estudante de medicina, foi o causador desse acidente que acabou terminando na morte do outro motorista, né? Logo na sequência, né, alguns dias depois, ele acabou se apresentando à delegacia, deu a versão dele aos fatos, pagou uma fiança de R$20 mil e foi solto para responder em liberdade. Só que agora, Buganza, a justiça determinou o bloqueio de bens do Leonardo Guandalini como uma medida cautelar, porque a justiça recebeu algumas informações de que a família estaria passando alguns bens do Leonardo Guandalini, avaliados em R$485 mil, uma casa e um terreno. Estariam passando esses bens para nome de terceiros, ou seja, estava tirando tudo do nome dele, passando para outras pessoas. Então a justiça determinou esse bloqueio de bens como uma medida cautelar, para que ele evite, né, de perder esses bens agora, perder não, melhor dizendo, para retirar os bens do nome dele, para se livrar de qualquer tipo de ter que pagar alguma situação, alguma coisa para a família da vítima. Agora então, a justiça determinou esse bloqueio de bens e a gente fica no aguardo agora para saber como que fica essa situação. O Leonardo que está respondendo em liberdade, Buganza. Obrigado, Gustavo, pelas informações. Obrigado mais uma vez pelos detalhes, 18h53. Acidentes acontecem, não é? Infelizmente. Acidentes acontecem. Se a gente está no trânsito, a gente está passível de acidente. Só que aí a gente tem um acidente provocado por alguém que teria consumido bebida alcoólica em excesso e por conta disso tirado a vida de um trabalhador. O que ele poderia fazer? Se redimir de repente do erro gravíssimo e nesse momento tentar dar um respaldo para a família, entrar em contato, ligar para a família, tentar ver o que eles estão precisando, porque esse pai de família era um dos principais pilares da casa, ajudava a sustentar a casa. Como é que ficam os filhos nesse momento? Como é que fica a esposa? Ao invés disso, ele estaria, atenção, ele estaria tirando os pertences do nome para, eventualmente, se a justiça determinar o pagamento de uma indenização, ele não ter nada no nome dele. Ao invés de ele pensar na família, ele está pensando em aliviar o lado dele. Olha só o que a gente está falando aqui. O ser humano nos surpreende, não é? A gente às vezes cria expectativa, cria esperança, e de verdade a gente fica esperando uma atitude assim, provocou acidente, tirou a vida do trabalhador, não vai voltar, mas que de repente vai lá, conversa com a família, fala, eu vou ajudar durante um período, foi um erro que eu cometi, não. A preocupação é, vou me livrar desse problema. E aí a justiça age bem, fazendo o bloqueio de quase R$500 mil desse motorista. Que, atenção, não temos memória curta. No momento do pagamento da fiança, quando foi dito um valor mais alto do que ele pagaria, acho que chegava em torno de R$50 mil, ele disse que não tinha condições de pagar. E aí a fiança dele diminuiu.